Olá, irmãos e irmãs da UD Partenon. Com alegria novamente nos reunimos para mais um momento de reflexão sobre temas da doutrina espírita dentro do projeto Palestras Curtas. Nós vamos encontrar hoje o item Justiça das Aflições. Está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, uma bem-aventurança. Bem-aventurados os aflitos. E esse nosso tema está no item 3. O Evangelho tem nesse capítulo 5, fora o capítulo das preces, um capítulo com 30 páginas. Ele é o maior de todos os 28. Então, nesse capítulo, Allan Kardec nos instrui como tirar lições positivas das situações menos felizes. E nós nos recordamos de Jesus, quando em certa feita ele diz: no mundo tereis dificuldades, eu, porém, venci o mundo. E com relação à justiça das aflições, nós vamos encontrar lá no Livro dos Espíritos, a questão 875, nos informando que a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. É uma virtude de dar a cada um o que é seu, por direito. Por isso o Mestre nos dizia: nós deveríamos fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. Mas os homens, infelizmente, colocam a justiça de acordo com os seus interesses. E os amigos espirituais, então, vão nos informar que, acima de tudo, a justiça é amor. Amor que corrige, sabedoria que educa, porque é a harmonia perfeita e que deve ser e será adequada para as sociedades. Porque é sempre a resposta da lei do amor às nossas próprias obras. Por mais dura e terrível pareça essa justiça, mas ela é sempre cobradora generosa. Somente reclama pagamento depois de observar se aquele que deve tem condições de resgatar aqueles antigos débitos. Então a justiça divina é igual para todos e ninguém fica impune ou marginalizado, dando ao faltoso infinitas oportunidades de renovação e redenção. Então nós encontramos aqui misericórdia infinita de Deus apresentando-se concretamente na multiplicidade de meios que nos possibilita melhorar corrigindo, refazendo caminhos. E no outro momento nós temos a aflição, que é fruto das imperfeições humanas, consequências das escolhas equivocadas do homem em qualquer época, durante suas reencarnações. E aqui nós estamos vendo então o Espírito Emmanuel, na resposta à questão 134 do livro O Consolador, ao afirmar que a lei divina é a lei do amor, embora seja justiça.
e que todas as criaturas reencarnam para serem vitoriosas, receber o bem e serem felizes. Com isso, ele nos mostra que não podemos conceber Deus agindo com capricho ou com parcialidade nas possibilidades outorgadas a cada um de nós, escolhendo aqueles que seriam agraciados com facilidades na sua jornada evolutiva em detrimento dos demais. Desse modo, diz esse amigo espiritual, ponderando que Deus é soberanamente justo e bom, as vicissitudes, os reveses, infortúnios, misérias, dificuldades, oriundas de paixões inferiores, que se abatem sobre as criaturas, devem ter uma causa útil e boa, uma razão justa conforme os ensinos trazidos por Jesus a todas as humanidades. Ainda que as humanidades não compreendam essa causa ou razão. Por meio desse ensinamento, Deus pôs a humanidade na direção dessa causa. E hoje, julgando-nos suficientemente maduros para compreendê-la, nos revela completamente a aludida causa por meio das vozes do céu da doutrina espírita. Então, quando ignoramos a lei de causa e efeito, porque nós estamos falando em lei de causa e efeito, ao ignorar essa lei, dirá o homem que Deus é injusto, ou ainda que Deus não existe. E observando a humanidade, as suas diferenças, perguntará: por que sofrem uns mais do que outros? Por que reencarnam uns na miséria e outros na riqueza? Por que uns nada conseguem e são bons, enquanto a outros que são maus tudo parece sorrir? Mas Deus existe, e nossas dores provêm de transgressões às suas leis. E então a lei de causa e efeito é uma lei de equilíbrio, é uma lei de educação, preservando-nos contra os excessos, despertando o instinto de conservação, ativando a inteligência, levando-nos a procurar o remédio e a solução para limitar nossos efeitos danosos. Então, para edificar o nosso pensamento consciente, pensamento positivo e nos libertarmos, a dor serve, porque nos ensina paciência, sabedoria, governo pessoal, porque é um trabalho de aperfeiçoamento e de redenção. Então nós vamos encontrar as provas, as expiações, e é preciso que nós saibamos extrair a capacidade de fortalecimento moral, aprendendo que o melhor de nós somos nós, amando-nos, sorrindo e fazendo o bem, porque as provas foram experiências requeridas. E as expiações com X são cirurgias corretivas para o mal agravado. Então, pensamentos, emoções, sentimentos e atos praticados geram alegrias ou dores, e isso marca a nossa caminhada. Então, encontramos para remédio eficaz a prece, aliada à fé, para que recebamos dos bons espíritos a fortaleza moral, para superar essas dores com serenidade, enxergando a realidade, porque apesar das dificuldades há sempre um número bem menor de tudo isso,
porque a soma das alegrias, dádivas e compensações são infinitas. E diante dessa possibilidade infinita, as nossas dores passam a ser bem menores e menos significativas. Então a resignação é fator importantíssimo, porque nós estamos na Terra para nos reeducarmos e nos elevarmos espiritualmente. E é por isso que nós precisamos nos esforçar no cumprimento da missão terrena que nos foi confiada a nosso pedido, para que aí sim a felicidade sonhada chegue até nós. Mas aí eles nos dizem, a compreensão ampliada da vida futura abriu-nos para uma nova realidade. Então não temos o direito de apavorar-nos e temer, nem de fugir aos nossos deveres, porque o nosso dever é um só, é modificarmos-nos, lutando pela implantação do reino do amor dentro de cada um de nós, para que depois ele se espalhe sobre onde estivermos. Então a nossa luta é incessante, começa no íntimo e vai até os extremos limites do nosso mundo exterior. Então nós não podemos mais e não devemos continuar com as preocupações pessoais, porque nós já estamos melhores do que antes. Então, quando o mestre Galileu nos diz a cada um segundo suas obras, ele está hoje sendo corroborada pela doutrina espírita que o nosso pensamento escolhe. Então a nossa ação vai realizar. E aí nós conduzimos a reencarnação como desejamos. A vida, então, conduz a cada um de nós ao porto onde nós sonhamos chegar. A evolução utiliza-se do trabalho como meio de disciplinar a vontade, meio de domar os instintos, meio de desenvolver a razão, meio de sublimar os sentimentos. Por isso nós temos causa e efeito, porque tudo aquilo que nós semearmos, nós com certeza colheremos. Então a amiga espiritual nos informa, onde quer que nos situe a vida, busquemos a verdade, para incorporá-la ao nosso cotidiano, a fim de que pairemos em liberdade, além das sombras físicas, viajando feliz para a nossa glória estelar. Nós vamos aprofundar esse capítulo 5 e vamos encontrar a justiça de tudo isso que vimos, que está de acordo com o amor divino. E que se não for de agora, nós vamos encontrar em reencarnações anteriores. Está tudo contido naquele maravilhoso capítulo 5. Agradecemos a oportunidade, fiquemos na paz do sublime Galileu. Boa noite.